Olá, muito bom dia. Momento de devocional, momento de aprender, de buscar o Senhor em oração, momento de adorá-lo. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Muito bem, esses momentos chegam para todos nós, momentos complicados em que a gente olha para trás e muitos querem desistir, né? Perdem aquela alegria de servir a Deus. Eu gostaria de deixar um versículo para a nossa devocional de um texto que nós lemos na mensagem do domingo, Atos 28, versículo 15, diz: Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Esse é, com certeza, um versículo que você não lê de maneira tão intensa, nem ouve tantas mensagens a respeito, né? Esse versículo isolado, pelo menos, mas está dentro daqueles textos que falam muito ao meu coração, aqueles textos simples, mas que, como toda a palavra de Deus, traz uma mensagem, um ensino muito grande. E é isso que eu gostaria de deixar para os nossos corações nessa manhã. Paulo está aqui concluindo a sua viagem para Roma, ou quase na conclusão, né? Depois de ser acusado injustamente pelos judeus de baderneiro, de herético, de ficar aprisionado por 2 anos ali numa prisão romana, de apelar para ser julgado pelo próprio César em Roma, de passar por uma viagem cheia de dificuldade, que culmina com o naufrágio do navio onde eles estão e com a sobrevivência das mais de 200 pessoas que estavam com ele no navio, depois de chegar até uma praia de uma ilha habitada por aqueles que eles chamavam de bárbaros na época, né, na ilha de Malta, e de escapar ali, de ser morto pelo veneno da serpente, da víbora que agarra na mão dele quando ele está ali numa fogueira. Em todos esses momentos, em todas as situações, Deus esteve presente com ele, ao lado da cela, dizendo coragem, durante a viagem, preservando a vida dele e dos demais passageiros do navio. No momento em que ele é atacado ali na ilha por aquela serpente, pela acolhida dos moradores da ilha de Malta, tudo isso vemos a providência de Deus na vida de Paulo.
Mas esse versículo, de modo muito especial, mostra como Deus trabalha com as coisas simples para renovar a alegria do nosso coração. Paulo está ali a uns 45 quilômetros da cidade de Roma, num lugar chamado Praça de Ápio, e mais à frente havia ali algumas tabernas, algumas vendas que atendiam os caminhantes que iam para Roma. E nesse lugar, nessas localidades, Paulo encontra irmãos. Ele, olhando, já identificou esses irmãos que faziam parte de uma igreja que a gente imagina que tenha sido formada por crentes que foram convertidos lá em Pentecostes, na pregação de Pedro, que pessoas vinham de vários lugares, várias regiões para Jerusalém, para a festa, e algumas dessas pessoas teriam voltado para Roma e organizado e ali se juntado como igreja. E esses irmãos vão ao encontro de Paulo no meio do caminho. E Paulo, vendo, diz o texto que ele primeiro agradece a Deus, segundo, ele se sente mais animado. Uma coisa simples que Deus usou para renovar a alegria e o ânimo no coração de Paulo, que tinha passado por tantas e tantas coisas, tantas e tantas lutas, risco de morte, acusação. Eu gostaria de pensar sobre isso para o nosso próprio coração, que muitas vezes nós pensamos em olhar para trás e precisamos de ajuda para continuar, e uma dessas ajudas que Deus envia é a comunhão, é estar junto, é estar lado a lado com os irmãos, carregando as cargas uns dos outros, podendo falar, podendo ouvir, podendo muitas vezes ser exortado, inclusive, ser repreendido nas nossas falhas, nos nossos erros, mas principalmente termos aqueles com os quais podemos contar para que orem conosco, para que nos ensinem. Isso é a igreja. É claro que você pode argumentar, pastor, mas eu não encontrei isso na minha comunidade, eu não tenho visto isso, não tenho vivido isso, e isso tem alimentado severas críticas com relação à igreja, e muitas pessoas estão deixando as fileiras da igreja por causa disso. Eu arrisco a dizer que o inimigo, que Satanás, ele se sente vitorioso com essa situação, mas também estou firme em dizer que a igreja é o instrumento de Deus para o nosso fortalecimento. É a comunhão que Deus usa para nos ajudar nessa caminhada. Não abandone a comunhão. Esteja pertencendo à sua comunidade. Se alguma coisa não funciona, não deu certo, não é porque o princípio bíblico esteja equivocado, não é porque Deus errou, mas porque nós somos pecadores, egoístas, egocêntricos muitas vezes. Que imagem bonita de Paulo encontrando aqueles irmãos de uma igreja que o próprio Deus conduziu ali para que se organizasse, e aquela visão levou ele a agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor pela igreja que você está, pela comunidade que você está, pelos irmãos que estão junto com você, e principalmente que essa comunidade, que essa comunhão ajude nos momentos difíceis, que essa união possa fortalecer e possa, ao exemplo de Paulo, fazer com que nós nos sintamos mais animados. Nós estamos vivendo tempos estranhos. Há, inclusive, alguns comentários de que essa pandemia tem afetado psicologicamente, emocionalmente a vida de muitas pessoas. Mas apesar da distância, precisamos estar juntos uns com os outros. Nem que seja na oração, nem que seja na mensagem, mas é preciso a união uns com os outros, como igreja, como corpo de Cristo que somos. Que isso seja aquilo que te traga ânimo. Se você puder, ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, diga: eu estou orando por você. E que isso seja recíproco, que você também receba isso. Não precisa que você se isole, mas que a comunidade, a comunhão, o estar junto te traga novo ânimo.
Deus te abençoe. Que nós possamos viver realmente como família da fé. E que isso nos ajude. Que Deus cuide da sua vida. Clame o nome de Jesus Cristo. E que essa cruz, que muitas vezes é muito pesada aos nossos ombros, se torne mais leve. Que vários braços vão ajudar a carregá-la. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Deus guarde esse dia na vida de cada um de nós. Grande abraço. Se você tiver pedido de oração, agradecimento, coloque aí no comentário que a gente vai colocar diante do Senhor. Um abraço a todos.